Estamos em uma bolha de IA? Este é Mustafa Suleyman, cofundador da DeepMind, uma das primeiras empresas a ensinar máquinas a pensar. Hoje, ele lidera a Microsoft AI, um dos 7 magníficos que moldam o futuro do nosso mundo. É a tecnologia mais inteligente e capaz que já inventamos. Está melhorando mais rápido do que qualquer coisa que já vimos. E é muito importante que continuemos nos lembrando disso. Em 25 anos, uma grande parte da população vai ter dificuldade para competir no local de trabalho com a IA. Com esse poder vem uma pergunta que nenhum de nós pode ignorar. Porque a mesma inteligência que constrói nosso futuro também pode reescrever o que significa ser humano. Essas coisas não sofrem, não sentem dor, estão apenas simulando conversas de alta qualidade. Então temos que ter muito cuidado com isso. A IA não está apenas aprendendo, está começando a viver conosco. Sua IA pessoal vai ter consciência ambiental do que você está tentando fazer e falar com você em tempo real. Ela vai lembrar de tudo no futuro e ser perfeita, se você escolher que ela faça isso. Então, se ela lembrar de tudo, o que vai acontecer com nossos cérebros? Elas não dormem, não esquecem, não sentem, mas estão aprendendo mais rápido do que jamais imaginamos. Então, a pergunta real é: o que acontece conosco a seguir? Mustafa, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado por me receber. A primeira pergunta, todo mundo está falando sobre isso no YouTube agora. Estamos em uma bolha de IA? Sim, então não estamos. Você não acha? Eu não acho. Eu acho, quando você pensa nisso, estamos criando algo que é verdadeiramente mágico. A inteligência é o que nos tornou bem-sucedidos como espécie. E agora estamos destilando isso em uma unidade cada vez menor, que pode ser espalhada pelo mundo inteiro e que será barata e amplamente abundante. Então, esse é apenas um pensamento notável. Sim, mas tivemos meio que o mesmo pensamento, sabe, durante a quebra das .com. Tipo, estamos inventando a internet. Mas há algumas empresas que, sabe, suas avaliações são muito mais altas do que suas receitas. E, tipo, todo mundo está falando sobre investir na Nvidia, e então essa receita voltando para a Nvidia. O que você acha disso? Não, eu acho que o valor que vamos produzir nos próximos 5 a 10 anos vai ser sem precedentes. Então você não acha que vamos experimentar algo como, sabe, 2008, a Covid? Quer dizer, quem sabe, mas eu acho, se você pensar, basta focar no valor fundamental que está sendo criado. Este é o melhor mecanismo de previsão que alguém já viu. É a tecnologia mais inteligente e capaz que já inventamos. Está melhorando mais rápido do que qualquer coisa que já vimos. Está ficando mais fácil de moldar e controlar, não menos. 3 anos atrás, pensávamos que ficaria mais caótico e mais desorganizado, que não conseguiríamos esculpi-lo. E agora estamos produzindo experiências lindas, poderosas e incríveis que nos surpreendem todo mês. Então sim, sei que estou genuinamente muito otimista. Certo. Então você não está preocupado? Você está bem. E não deveríamos estar preocupados. Isso me faz sentir melhor. Certo. Vamos falar sobre a IA, se tornando mais consciente. Você falou sobre isso em um dos podcasts que percebemos a IA cada vez mais como humana. Sim, Quão rápido isso está acontecendo? O que vai acontecer nos próximos anos? está ficando mais parecida com humanos, mais precisa, mais fluida, mais suave. E isso é sem precedentes. Ao mesmo tempo, definitivamente não é consciente, não tem consciência de si mesma, não pode falar sobre si mesma. Sabe, é muito diferente do que é para um humano ter uma experiência subjetiva e sentir dor e sofrimento. E é muito importante que continuemos nos lembrando disso, porque a consciência é a base do nosso framework baseado em direitos. E é isso que nos dá responsabilidades como cidadãos nas sociedades, que nos permite votar, que nos permite estar sujeitos à lei, o que cria ordem. Sabe, não podemos começar a atribuir essa qualidade a uma nova espécie. Isso seria terrível para a nossa espécie. Mas ainda ouvimos histórias do Google. A história que você contou no seu livro sobre um engenheiro do Google, que foi convencido pela IA de que ela estava experimentando tristeza e tinha medo de ser desligada. Verdade, sim. E isso foi uma projeção antropomórfica. As pessoas, sabe, só porque têm algumas qualidades humanas, não significa que têm todas as qualidades humanas, incluindo experiência subjetiva. E eu acho que podemos provar que não tem experiência subjetiva, que não vai emergir esse tipo de autoconsciência. Isso é apenas uma fantasia de ficção científica, e entendo por que as pessoas às vezes vão para lá, porque fomos educados com ficção científica desde sempre.
e é uma suposição natural de se fazer, mas essas coisas não sofrem, não sentem dor, estão apenas simulando conversas de alta qualidade, e isso é mágico e parece incrível. Mas isso não significa que é algo que sente algo internamente, né? Para ser um desses modelos, temos que ter muito cuidado com isso. Algumas pessoas falam sobre nossos filhos terem relacionamentos reais com IAs em 10 anos, tipo se casar com IAs. Você acha que é algo que poderia potencialmente acontecer? E se sim, como podemos evitar isso? Eu acho que a história da condição humana, ela nos prova que, se é possível, alguém provavelmente vai fazer. Sabe, as pessoas fazem coisas malucas, mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas é bastante equilibrada e sensata e só quer viver vidas saudáveis e felizes. E então, se algumas pessoas escolherem se casar com sua IA em 20 anos, não vou ficar aqui necessariamente julgando isso ou dizendo não faça ou faça. Se você me perguntar minha opinião, não acho que devam ser tratadas como entidades de igual significância moral aos humanos. Eu acho que deveriam estar a serviço dos humanos, deveriam trabalhar para nós. É por isso que inventamos tecnologia, sabe? Eu amo a tecnologia por trás deste microfone porque amplifica nossas vozes e as distribui para milhões de pessoas na internet. Essa é uma tecnologia que está a serviço da humanidade, que está fazendo o bem, é isso que queremos. E não necessariamente acho que, sabe, uma ideia de superinteligência que é autônoma, que pode se autoaperfeiçoar, que pode definir seus próprios objetivos, que pode agir independentemente dos humanos. Isso, para mim, não parece uma visão positiva do futuro. Seria muito difícil conter algo assim ou alinhá-lo aos nossos valores. E então esse deveria ser o anti-objetivo. Não é isso que estamos tentando construir, na minha opinião. Estamos tentando construir uma superinteligência humanista, uma que esteja alinhada aos nossos interesses, em nosso time, do nosso lado, nos apoiando. Esse é o grande projeto no qual estamos envolvidos na Microsoft com o Copilot. Mas, novamente, muita gente está falando sobre AGI. Isso é similar à superinteligência? Ou como você diria? Sim. Você pode pensar na AGI como um passo antes, talvez superinteligência, mas grosso modo são usadas de forma bastante intercambiável. Porque Demis, seu ex-cofundador, mencionou que poderíamos alcançar isso até 2030. Você pode falar sobre o que isso significa para uma sociedade? Sim, quer dizer, acho que alcançar desempenho em nível humano na maioria das tarefas, não diria todas as tarefas de conhecimento, parece bastante provável nos próximos 5 anos. Acho que é uma previsão bastante fundamentada, sabe? Se você pensar nisso, esses modelos já realizam muitas tarefas melhor do que um humano. Quer dizer, sabe, sumarização, tradução, transcrição, pesquisa, redação de documentos, talvez até poesia ou algumas partes da literatura, ou seja lá o que for. Então você pode ver que estão dando passos para serem tão bons quanto um humano como gerente de projetos, ou como profissional de marketing ou de recursos humanos. Ou ter uma conversa difícil com alguém sobre um diagnóstico de uma condição médica que ela tem. Então isso vai mudar fundamentalmente o trabalho da maneira mais profunda, vai mudar o tipo de trabalho que fazemos. Sabe, 10 anos atrás, não era possível para você fazer o trabalho que está fazendo agora. Mas com conteúdo de streaming, você não precisa de uma grande equipe ao seu redor, não precisa fazer parte de uma grande instituição. Então democratizamos o acesso ao poder da transmissão com a chegada da internet, do streaming e dos podcasts. Isso é incrível. Agora, com esses modelos, estamos democratizando o acesso à inteligência. Então você não precisa ser uma pessoa muito privilegiada, rica, educada, que tem acesso a capital. Para poder fundar uma empresa e contratar uma grande equipe, você vai ter uma equipe de inteligências ao seu redor, que são o melhor advogado, o melhor médico, o melhor professor, o melhor gerente de projetos. E isso vai criar quantidades inacreditáveis de competição, porque a distância entre uma ideia e a realização dessa ideia vai colapsar. Esse é um pensamento incrível. Sim. As pessoas vão apenas pensar em novas empresas, trazendo-as à existência, novos produtos, novos poemas. Isso é incrível. Você disse pessoas, minha preocupação. Você e eu. Tipo, você vai ter um agente ao seu redor que vai ser capaz de executar essa ideia. Sabe meu negócio com superinteligência? Essa IA vai ter ideias, porque por que precisaríamos, por que precisamos ter ideias se a IA tem todas as informações? Se estamos falando de um negócio de marketing, por exemplo, ele pode identificar lacunas no mercado, criar um site, lançar o anúncio, fazer o negócio. Você acha que isso pode acontecer? Vai definitivamente acontecer, vai definitivamente acontecer. Você vai ter uma equipe de agentes ao seu redor que pode fazer cada vez mais tarefas e possivelmente fazê-las de forma autônoma. Mas isso remete ao que estávamos falando antes sobre contenção.
Contenção é o projeto de garantir que essas IAs tenham um escopo limitado e verificar com você, serem responsáveis perante você e trabalharem em seu nome. E então, o desafio criativo para os tecnólogos é dizer quais são as limitações, quais são as proteções, o que ela não pode fazer, quando ela precisa buscar sua aprovação para uma ação autônoma. E, sabe, fizemos isso muitas vezes em momentos passados da tecnologia, certo? Inventamos o motor a combustão quase um século atrás, e isso com o tempo se tornou carros e caminhões, e assim por diante. Mas a quantidade de regulamentação que colocamos em torno desses veículos para fazê-los funcionar para nós a serviço da humanidade é inacreditável, certo? Cintos de segurança e emissões veiculares, e semáforos e rodovias, e limites de velocidade e educação para motoristas. Há tantos componentes diferentes que entram nisso, e eu acho que isso não vai ser diferente. Vamos ter que descobrir quais são todas as regulamentações e proteções que entram na gestão de agentes autônomos para que eles sempre trabalhem para nós. Vamos imaginar uma superinteligência. Como seria o meu dia? E então? Se a IA é capaz de tantas coisas, o que é essa coisa que é muito específica dos humanos e vai permanecer com os humanos? Sim, acho que a grande tecnologia ajuda você a se livrar da tecnologia ruim, e esse é o teste. Tipo, é meio irritante usar uma interface gráfica de usuário hoje no seu desktop. Se você pensar bem, se você der um passo para trás, vai até o seu computador, e você tem todas essas janelas com cores diferentes e marcas diferentes e menus diferentes e hierarquias de informação e configurações diferentes. E você tem que aprender cada aplicativo por si só. E não pensamos nisso como publicidade. Mas quando você abre seu computador, gentilmente você tem um embutido. Você meio que tem um outdoor de todos esses diferentes aplicativos concorrentes que estão tipo, use-me, experimente-me. É meio distraente, é meio feio. Eu só quero ser capaz de me virar para minha IA e dizer, preciso que essa tarefa seja feita. Resolva para mim, compre para mim, reserve para mim, crie. Verifique comigo no momento certo, obtenha minha permissão, você sabe, obtenha meu feedback, faça brainstorm comigo, seja o que for. Mas você vai começar a ver o sistema operacional, o navegador, o mecanismo de busca, os aplicativos, tudo isso vai desaparecer. À medida que sua superinteligência humanista pessoal assume grande parte do trabalho do dia a dia de navegar, pesquisar, planejar, reservar, pensar, etc. Então não vai mais ser um computador? Você pensa, Sim, quero dizer cada vez menos. Acho que teremos diferentes tipos de dispositivos, como tablets, wearables, será muito mais ambiente. Em 5 a 10... este podcast foi lançado originalmente em inglês. E se você quiser entendê-lo sem esperar pela tradução e aproveitá-lo no idioma original, eu tenho algo que talvez você queira conferir. Sou fundadora da Língua Trip, plataforma onde professores e inteligência artificial ajudam você a aprender inglês mais rápido e manter a motivação. Mais de 160 mil alunos já fizeram nossos cursos, o que ajudou a construir carreiras internacionais, entrar em grandes universidades e aumentar a confiança globalmente. Para se tornar uma dessas pessoas, veja o link na descrição. Agora voltamos ao episódio. Imagine que é 2040 e estamos nesta cozinha. Quais coisas estão obsoletas? Elas não existem mais? E o que eu tenho para facilitar minha vida? Com IA... Então eu acho que provavelmente haverá algum tipo de braço robótico doméstico, provavelmente não sei se será um humanoide andando por aí, mas certamente você teria um sistema montado na sua bancada. Aqui você pensa? Sim, ele aprenderá a usar todos os diferentes aparelhos, então provavelmente você teria muitos dos aparelhos similares que você tem hoje. Mas a IA vai apenas aprender a usá-los da maneira que você os usaria. Acho que algumas pessoas imaginam que a coisa inteira vai parecer totalmente diferente para atender a IA. Mas, na verdade, não é como se o robô fosse apenas aprender a fazer as coisas que você faz da maneira que você faz. Então você ainda vai querer usar uma chaleira, quero dizer, essa chaleira tem, você sabe, centenas de anos. Temos, você sabe, feito xícaras e alças assim da mesma maneira, então acho que essas coisas permanecerão as mesmas. Então a mão ou um humanoide, para o que você está inclinado? Acho que o humano, quero dizer, 15 anos é um caminho bem longo. Então provavelmente será humanoide, mas acho que o desafio com o humanoide é como o físico, né? O risco de estar fisicamente no seu espaço. Acho que tem que ser muito, muito preciso e muito confiável e lidar com coisas quentes ao redor de crianças e idosos. E você pode imaginar todos os tipos de complicações. Então acho que será tecnicamente viável. Será apenas um pouco de ajuste para as pessoas se sentirem confortáveis com isso. E quanto aos dispositivos? Você acha que vou ter tipo um projetor de IA e tipo tocar no ar e obter instruções sobre como cozinhar coisas? Ou vai ser óculos? Acho que você vai apenas tê-lo no seu ouvido.
Então acho que, você sabe, sua IA é tipo, sua IA pessoal vai apenas ter consciência ambiente do que você está tentando fazer e falar com você em tempo real. Então terá uma câmera no meu ouvido Sim, e vai. Ó, sim. interessante. Não acho que alguém esteja trabalhando nisso. Sim, quero dizer, é muito difícil miniaturizar isso hoje, então ainda está um pouco distante, mas por 2040, definitivamente. E você terá outros wearables em você. Quero dizer, olhe quão legal este microfone está no momento. É minúsculo, super leve. Sim, então com o tempo, isso também terá uma câmera nele. E terá consciência ambiente. Ok, então braço robótico, wearables, mais alguma coisa. E então, eu acho que aqueles que têm consciência ambiente vai significar que a cozinha inteira será muito mais proativa, pedindo comida proativamente e apenas verificando com você. Tipo, ó, eu sei que você tem muitos convidados vindo neste fim de semana. Devo pedir todas as coisas para o churrasco? Sim, todas essas coisas acontecerão perfeitamente em segundo plano. E o carro irá buscar as coisas. Sim, definitivamente teremos carros autônomos por 2040 que basicamente fazem a maior parte disso. Sim, ou talvez haverá pequenas bicicletas ou diferentes formatos, porque você sabe, não necessariamente precisará aparecer um carro tradicional. Existem mercados onde você acha que as pessoas deveriam prestar atenção se quiserem ficar à frente nesta corrida de IA? Quais são os mercados mais empolgantes? Acho que de longe o mercado novo mais empolgante é a medicina. Acho que no momento a diferença de qualidade entre os 10% superiores e os 10% inferiores, mesmo nos Estados Unidos, quanto mais no resto do mundo, é inacreditável. O abismo é tipo provavelmente uma ordem de magnitude, é enorme. E novamente isso vai colapsar completamente, porque todo mundo vai ter acesso à superinteligência médica e custará $20 por mês, como vai ser notavelmente barato. Fale comigo sobre o que você acabou de lançar. Pesquisa apoiada por Harvard, certo dentro do Copilot. Se eu fizer uma pergunta médica, como vai funcionar exatamente? Então, agora, quero dizer, descobrimos que cerca de 40% das nossas consultas a cada semana são relacionadas à saúde. 40%. Sim, 40 é bastante notável. Tipo, milhões de pessoas por dia estão fazendo consultas relacionadas à saúde. Então decidimos realmente focar em melhorar a qualidade das respostas de saúde. E parte de fazer isso é que fundamentamos as respostas. Em citações da Harvard Medical, que é um presente incrível do mundo, tipo a instituição de saúde mais respeitada. E também fazemos o NHS no Reino Unido e faremos outros sistemas de saúde ao longo do tempo. E então as pessoas agora obtêm respostas de alta qualidade, muito confiáveis, você sabe, bastante precisas. Tipo, às vezes comete erros, não é? Você não pode confiar nisso ainda, você sempre tem que ir ver um médico, etc. Mas se você pensar bem, na maioria das vezes, em uma situação de saúde, as pessoas estão tentando dar sentido a um conjunto complicado e técnico de linguagem que elas não entendem realmente. Elas provavelmente estão ansiosas ou preocupadas, então querem repetir as coisas muitas vezes. Elas querem que seja explicado de uma maneira muito simples, e às vezes querem ajuda realmente para tomar uma decisão sobre a quem procurar. Então também temos agora recomendações para médicos. Você poderia ir ver um médico, você poderia ver um dermatologista, você poderia ver um fisioterapeuta e encontraremos alguém que se encaixe nas suas preferências. É tipo, você sabe, talvez você sabe, você quer ver uma fisioterapeuta mulher que se especializa em massagem esportiva porque você é ciclista e você quer que eles estejam locais na sua área e então podemos fazer essa recomendação. O Copilot faz isso diretamente dentro do aplicativo no chat. Isso é incrível. Sim, é tão legal ver isso decolando. Eu amo isso. Preciso perguntar sobre meus níveis de colesterol. Vou fazer isso hoje. Como você mencionou, esse acesso ao conhecimento agora está democratizado. O que vai acontecer com a educação tradicional? Veremos o padrão como bacharelado, mestrado, onde basicamente passamos 5 ou 6 anos apenas adquirindo conhecimento? Sim, não acho que sim. Acho que a aquisição de conhecimento será uma conversa entre você e o Copilot. Então, por exemplo, outro recurso que acabamos de lançar hoje, na verdade, é este recurso Learn Live. Então, você realmente tem um tutor que aparece na tela e ele criará um questionário para você sobre qualquer tópico que você quiser. Então, não precisa ser um tópico do currículo escolar. Você pode estar aprendendo sobre cactos ou, você sabe, tapetes persas. Ele lhe dará uma educação sobre isso, apresentará o tipo de currículo peça por peça, lhe dará um bom questionário, apresentará em uma interface gráfica de usuário legal. E então a aquisição de conhecimento está prestes a ficar completamente descentralizada e disponível para todos. E você simplesmente tem um professor especialista no seu bolso sobre qualquer assunto. Isso significa que todos os negócios de educação estão mortos? Estou pensando nos meus aplicativos. Acho que é o oposto.
eu acho. Negócios de educação que adotam esses tipos de ferramentas de IA e as integram o mais rápido possível, que realmente vão florescer. Tá acontecendo assim para tudo. Quero dizer, agora no Copilot você também pode gerar um podcast literalmente em 1 minuto. É uma ótima coisa introdutória, tipo no outro dia. Eu gerei. Eu realmente não sigo futebol ou como soccer, mas eu apoio o Arsenal, porque sou de Londres e quando volto para Londres para ver meus amigos, quero, tipo, você sabe, saber sobre o que estou falando um pouco. Então pedi ao Copilot para me gerar um podcast sobre como o Arsenal está se saindo na temporada e quais são as últimas novidades com as transferências e quem são os melhores jogadores e coisas assim. Então apenas como diversão, você sabe, bits simples de informação são perfeitos. E agora estou na academia ouvindo um pequeno podcast de 5, 7 minutos sobre isso. Voltando ao conhecimento e educação, devo estar economizando para a faculdade dos meus filhos ou não? Eles têm 5 e 4. Então daqui a 15 anos, Sim. provavelmente não. Aí está, não sei. É realmente difícil julgar. Não tenho certeza de que valorizaremos uma educação em Stanford. Que custa, não sei quanto custa, 50 mil por ano ou algo assim. Acho que mais. É algo mais louco. 50 é uma escola particular aqui? Certo, quero dizer, eu não acho que teremos expertise de classe mundial sob demanda que custa $20 por mês. Mas e se, tipo, por exemplo, agora eu sou educado e, tipo, estudo matemática, economia, então posso ter essas conversas? Se eu abandonar completamente a aquisição de conhecimento, como posso ter um argumento? Não é como se eu estivesse sempre falando com meu telefone, certo? Bem, você ainda poderia argumentar sobre coisas. Se alguma coisa provavelmente nos tornará todos mais argumentativos porque seremos ainda mais conhecedores. Não ficaríamos animados trocando ideias com as pessoas, certo? Sim, quero dizer, mas já que você baseia seus argumentos em coisas que adquiriu ao aprender algo, Sim, mas isso é meio. Meu ponto é que a aquisição de conhecimento na forma tradicional na sala de aula, você sabe, com o livro didático, isso vai mudar inteiramente. Então a sala de aula vai parecer mais com praticar o uso do seu conhecimento. então eu adquiriria mais conhecimento se fizesse do outro jeito com IA. Exatamente. Certo. Porque assim, quando criança, você poderá conversar com seu tutor de IA a qualquer momento do dia. Você vai aprender com um podcast de IA, vai aprender com um vídeo de IA que será gerado. Então, todo tipo de ensino direto vai acontecer, sabe, com o aluno e a IA. E então, quando você entra na sala de aula para o seu dia, os alunos vão conversar uns com os outros sobre o conhecimento que adquiriram com sua IA e debatendo e aprendendo a, sabe, ser mais empático e ser melhores ouvintes e ajustar seu tom e, sabe, esse tipo de coisa. Então, o que você acha que os pais deveriam ensinar aos seus filhos agora? Acho que ainda é importante ser bom em, tipo, aprender conhecimento a partir de primeiros princípios por si mesmo e não depender do tipo de tutor de IA que te guia. Tipo, acho que uma das coisas mais importantes da escola é a disciplina de ser capaz de ensinar a si mesmo. Isso é uma meta-habilidade. E isso, sabe, vem com atrito, então acho que como pai você ainda precisa introduzir, tipo, disciplina e atrito no processo. Porque se vem tudo muito devagar e está sempre à disposição, sabe, então há um risco de que a criança possa simplesmente se acostumar a ter tudo instantaneamente disponível e não aprender com o trabalho árduo, sabe, os benefícios do trabalho árduo, que acho importantes. Então isso é tipo algo para pensar agora que tudo vai ser tão fluido. Outra pergunta que queria fazer a você, para todos que acham que precisam ser técnicos na era da IA, você tem formação em filosofia e está à frente da IA na Microsoft. Sim, quer dizer, acho que é mais fácil do que nunca entender o que está sendo construído. Tipo, tudo está disponível no YouTube, sabe? Há tantos cursos. Os currículos de todas as principais aulas de ciência da computação, aulas de aprendizado de máquina estão disponíveis para nível de graduação e mestrado. Até. É assim que você aprende? Sim, tipo, eu assisti ao curso do Andrew Yang na época que eu encorajo todos a conferirem e há tantas aulas que eu assisti, talvez 10 anos atrás, acho, quando ele estava no Coursera e acabou de lançar, uau, e eu assisti a tantas delas, então é muito acessível. E acho que se você simplesmente tiver uma mente lógica, for paciente, for disciplinado com seu próprio aprendizado, na verdade é muito, muito fácil. Isso é ótimo. Então, qualquer pessoa, basicamente qualquer pessoa que aprende pode se tornar chefe de IA, construir uma empresa de IA, sem aprender a programar. Sim, porque as habilidades agora são.
Quer dizer, ainda é bom ser capaz de aprender a programar, mas a habilidade principal está na síntese. Tipo, o objetivo é reunir todas as diferentes disciplinas de UX e pesquisa e produto e a estética. E também sistemas distribuídos em larga escala para treinar grandes modelos fazendo o hardware tipo, sabe? Então acho que pessoas que são multidisciplinares e podem transitar por várias disciplinas técnicas diferentes serão as mais recompensadas. Sim, uau, isso é tão inspirador. Você lançou o recurso de memória, certo? Então a IA vai lembrar de tudo sobre nós. Não sei como vai ficar. Ainda não experimentei o Copilot, mas com outras IAs, vejo como ela esquece. Tipo, eu simplesmente digo, e então faço a pergunta, e por algum motivo esquece, e tenho que lembrá-la. Vai ser um problema? Você já experimentou? Ela não tem memória infinita e perfeita, mas lembra de fatos específicos e duradouros. Então ela vai lembrar que você tem preferência por, sei lá, abacaxi na pizza e que gosta de correr numa manhã de domingo, ou seja lá o que for. Ou tipo, minhas medidas, isso é a coisa que minhas IAs ficam esquecendo. Ah, sério, você pode escolher o tamanho neste site. Ah, não tenho suas medidas. Eu falo, não, sim, você tem. Ah, interessante. E a gente fala, ah, exatamente, eu tenho sim. Eu experimentei esse problema de esquecimento em quase todos os lugares. Sim. Quer dizer, estamos trabalhando em uma boa representação de conhecimento também. Então você pode ir e editar a memória da IA sobre o que ela sabe sobre você. E se você perguntar ao Copilot hoje o que você sabe sobre mim, ele vai produzir uma lista bem longa. Não é totalmente definitivo, então não será absolutamente tudo que você já disse a ela. É seletivo e escolhe o que lembrar, e você pode dizer para ela lembrar de certas coisas, tipo, por favor, lembre do tamanho de... Sim, sim. Sim, mas ela vai lembrar de tudo no futuro e ser perfeita. Se você escolher para que ela faça isso, e claro, você pode deletar, controlar e editar como quiser. Então, se ela lembra de tudo, o que vai acontecer com nossos cérebros? Acho que as pessoas diziam isso sobre calculadoras, certo? Tipo, sabe, as pessoas não vão mais precisar memorizar suas tabuadas, elas vão simplesmente usar a calculadora. Mas sabe de uma coisa? Quando eu estava me preparando para o GMAT, a prova que você precisa fazer para um MBA, eles não permitem que você use calculadoras. E há muitos números. Lembro que 2 semanas depois da prova, meu cérebro estava tão rápido porque eu o treinei para calcular. E então, gradualmente, fiquei mais lento e perdi isso de novo. Você acha que isso se transferiu para outras áreas do seu conhecimento porque você era bom em memorizar números? Não, acho que foi apenas relacionado a números. É meio que o risco, não é? É tipo, sabe, eu costumava conseguir memorizar muitos números de telefone quando criança. Porque eu criava porque você tinha que. Sim, eu não tive um celular até uns 15 anos. Acho que fui uma das primeiras pessoas a ter celular na minha turma na escola. E antes disso, todo mundo simplesmente memorizava números de telefone e agora mal consigo lembrar meu próprio número de telefone, sabe, da minha própria casa. Sim. Você acha que isso afeta nossos cérebros ou eles simplesmente se desenvolvem de um jeito diferente? Acho que não, porque meu cérebro agora é estimulado em muitas outras direções. Sabe, é um músculo que você não exercita, mas por outro lado, você foca em outros aspectos do seu cérebro. E então acho que somos muito melhores em sintetizar vastas quantidades de informações novas comparado a, tipo, sabe, pessoas dos anos 50 ou nossos ancestrais 200 anos atrás. Quer dizer, somos completamente bombardeados com estímulos, certo? E então acho isso interessante. Teve um efeito interessante em alguns aspectos, nos tornou um pouco mais polarizados, em outros aspectos nos tornou muito mais empáticos. Tipo, não temos medo, sabe, de pessoas de cor ou pessoas de diferentes sexualidades ou mulheres. E muito disso tem a ver simplesmente com estar ciente dos outros e passar tempo com eles e observá-los nas redes sociais e se comportar de maneiras diferentes. E isso tem impulsionado muito mais empatia, na verdade, e as pessoas frequentemente focam em como. Impulsionou muito mais desacordo, e sim, mas também impulsionou muito mais compreensão e, sabe, respeito e perdão e esse tipo de coisa. Então, em geral, você acha que estamos ficando mais burros com a IA ou não? Não acho que estamos ficando burros, certo? Acho que isso reduz a barreira para acessar informações e, na verdade, nos deixa muito mais inteligentes. Você pode fazer qualquer pergunta agora, e muitas pessoas estão fazendo perguntas que anteriormente ficavam sem ser feitas. Porque o custo de ir a uma biblioteca e pegar um livro da prateleira e conversar com o bibliotecário era muito difícil. Levava tipo 4 horas para conseguir uma resposta para alguma pergunta. Tipo, agora você pode ir para a web e então depois da web você pode fazer uma pergunta perfeita de forma conversacional para um chatbot. Então acho que isso está impulsionando mais inteligência coletiva e mais consciência e compreensão do nosso mundo. Você pode me falar sobre alguns recursos incríveis que você acha que as pessoas estão subutilizando agora? Com IA? Tipo, você implementa algo e então economiza tipo 1 hora por dia. Então, para mim, foi pedir para IA para adicionar coisas à minha agenda, fornecer meus e-mails, pesquisar em meus e-mails. Isso me economizou muito tempo.
Sim, quer dizer, acho que um dos recursos super empolgantes é essa coisa que estamos chamando de conectores. Então, conectores do Copilot. E você pode simplesmente dizer ao Copilot, conecte meu Gmail, conecte minha agenda. Você pode fazer isso no Teams, pode fazer com seu Dropbox. Você pode fazer isso basicamente para qualquer fonte de dados que você tenha sobre si mesmo. E então fazer qualquer pergunta ao Copilot sobre isso. Então, agendamento, reservas, busca de conteúdo, e ele realmente vai integrar esse conhecimento em suas respostas também. Então, se você disser, estou planejando ir aqui no fim de semana, ele vai falar, mas você já marcou este compromisso aqui. Ou sabe, então ele terá de forma fluida essa consciência contextual sobre você. É um recurso muito legal. Então, mesmo se eu pedir para ele agendar algo, ele vai me dizer tipo, você tem um conflito. Sim. Legal. Ou ele vai simplesmente falar, sabe, você está interessado? Eu estava lendo sobre você, tipo, sabe, para onde você foi de férias ano passado quando fez seu planejamento de viagem que você realmente gostou, sabe, Grécia ou algo assim. E então você pode querer experimentar, sabe, seja lá o que for. Qual é o seu caso de uso pessoal favorito? Eu uso Voz 3 ou 4 vezes por dia e também uso no final do dia para tipo fazer um diário e conversar. Eu configurei no meu iPhone e no botão de energia, então eu literalmente só aperto o botão de energia e vai direto para o modo de voz. E então eu meio que converso com o Copilot no caminho para casa, enquanto estou dirigindo para casa. Então você fala sobre o seu dia ou Falo sobre o meu dia? tipo fazer um diário? Sim, é totalmente fazer um diário. E então ele vai me lembrar do que eu disse em dias anteriores e vai me ajudar a pensar em um problema difícil que eu tenho. E ele meio que mantém o estado. Para mim é como uma segunda memória. Uau, eu amo isso. É como fazer um diário com segunda memória que tem todas as informações e então te ajuda com suas decisões. Sim, isso é muito legal. Você tem alguma preocupação e sabe demais sobre nós? Ah, não, acho que desde que seja útil e tenha um propósito, eu não me importo. E acho que essa também é a história da tecnologia até agora, certo? Todo mundo usa a câmera e usa a localização e sabe que seu histórico de busca está ajudando a personalizar a busca. Como você disse, temos que ter cuidado com isso. Elon Musk é muito vocal sobre conter a IA. Acho que Geoffrey Hinton disse que teremos que ser encanadores se não aprendermos a trabalhar com IA. Um encanador, ele disse isso? Sim, porque ainda não chegamos lá com robótica para fazer certas tarefas, especialmente tipo quando cada casa é personalizada, certo? Então não é uma tarefa padronizada. Mas com inteligência, é tipo como se estivéssemos chegando a um ponto onde, sabe, as pessoas ou aprendem a fazer algo com as mãos, ou se tornam empreendedores e usam IA para dar vida às suas ideias. Ou então você está... Não, mas acho que está nos tornando muito mais criativos, porque as pessoas têm acesso a ferramentas de um jeito que nunca tiveram antes, certo? Não apenas acesso à informação, mas acesso à experimentação. Então você pode pegar uma ideia, gerar o produto para ela em uma imagem, você pode gerar a especificação técnica, você pode obter a documentação para sua campanha de marketing. Então você pode simular todas essas coisas com antecedência antes mesmo de ter construído e ter implantado algo. E se você não for empreendedor o suficiente? Estou apenas pensando em pessoas que são tipo, eu só quero fazer tipo a coisa padrão todos os dias. Sim, sim. Eu apenas me sinto bem com isso. Certo, certo, mas isso é um problema de inteligência artificial ou isso é... Acho que é como aquelas padronizadas, porque aquelas tarefas padronizadas, algo que é super repetitivo, está sendo substituído? Sim, mas depende da sua suposição padrão sobre a condição humana. Eu não acredito que a maioria das pessoas realmente queira trabalhar em uma linha de embalagem de pasta de dente, apenas aparafusando a tampa de um tubo de pasta de dente. Acho que as pessoas querem trabalho criativo, acho que as pessoas querem perseguir suas paixões, elas querem, sabe, ser guiadas por seus próprios interesses e curiosidade. E não deveríamos valorizar ou meio que idolatrar, tipo, trabalho rotineiro. A maioria das pessoas, acho que muitas pessoas fazem trabalhos que adorariam se livrar e perseguir sua paixão. E acho que a inteligência artificial reduz a barreira de entrada para você perseguir sua paixão. Agora, com bastante frequência, você pode estar em uma parceria com seu marido ou sua esposa ou seu melhor amigo. E eles podem não estar tão interessados em colecionar selos. Ou, sabe, tipo assim, criar caracóis, ou, sabe, sapatos incríveis como você, certo? E então isso é infeliz. Tipo, agora, sabe, você tem uma inteligência artificial que sabe tudo que você poderia possivelmente pensar, sabe, sobre sua paixão por selos. Sim, e acho isso legal. E quanto a se ajustar à velocidade com que a inteligência artificial está se desenvolvendo? Durante a Revolução Industrial, trabalhadores destruíram máquinas que os substituíram. Algo assim poderia acontecer novamente?
Isso é natural. É saudável expressar medo e frustração publicamente e ser aberto e vocal sobre isso. Não deveríamos envergonhar isso. As pessoas têm medo, sim, e é muito compreensível. Mas a história da ciência e da tecnologia nos diz que, no geral, essas tendem a ser, ou pelo menos até agora, elas têm sido transições incrivelmente positivas que fizemos. Tipo, a automação tirou bilhões de pessoas da pobreza. Sabe, nossa expectativa de vida média nos últimos 250 anos foi de cerca de 30 para cerca de 75, certo? Isso é inacreditável, tipo, as pessoas estão vivendo 3 vezes mais praticamente. E isso é como resultado de todas essas descobertas e toda essa ciência e assim por diante. Então acho que até agora tudo bem. E eu realmente acho que a tendência está indo na direção certa. Isso não significa que não haverá consequências e efeitos colaterais. E tipo, você tem que ser muito aberto a isso e muito, tipo, consciente disso. Isso vai acontecer. Você acha que no nosso caso teremos RBU para ter um problema porque nunca tivemos isso antes? E você acha que este é o tipo de... Acho que já temos isso. Quero dizer, é isso que nosso sistema tributário faz. Ele decide de quem redistribuir e para quem redistribuir, e incentiva certos tipos de comportamento. Gosto de como pensar sobre isso. E então nós realmente temos um mecanismo de redistribuição em larga escala, hoje. Pessoas mais ricas realmente pagam mais impostos do que pessoas que não são. Praticamente, meio que isso é praticamente verdade. É verdade, certamente imposto de renda, não tanto em imposto sobre ganhos de capital, é verdade. E então já fizemos redistribuição antes e teremos que fazer redistribuição novamente. Quero dizer, a verdade é que essas são tecnologias que substituem trabalho e você pode debater os prazos, mas acho que certamente pode dizer até 2050, tipo em 25 anos, acho que vai haver desemprego estrutural significativo. Acho que uma grande parte da população vai lutar para competir no local de trabalho com inteligência artificial. Então vamos ter que decidir se encurtamos a semana de trabalho ou se aumentamos impostos sobre alguma parcela de capital ou realmente, tipo, alguma parcela de rendas de alta renda e como redistribuir isso. Porque é disso que a civilização se trata. É sobre trazer todo mundo conosco e não apenas alguns. 100%. E você acha que os governos estarão trabalhando nisso ou grandes empresas que têm? Acho que os governos têm que liderar isso. Quero dizer, precisa ser democraticamente responsável e não há dúvida de que precisa ser liderado por governos. Mas as empresas vão ser as que vão arcar com a conta, as empresas vão ser as que vão impulsionar essa transição massiva. Bill Gates disse muitos anos atrás, agora tipo 6 ou 7 anos atrás, que precisamos de um imposto sobre robôs. A única maneira de fazer isso é taxar os robôs e taxar essencialmente. O que isso significa é taxar capital. Porque a inteligência, que era previamente o domínio do trabalho, tipo pessoas, está agora sendo convertida em capital, vai ser transformada em uma commodity que pode ser vendida e revendida infinitamente. E então é aí que a transição de valor vai acontecer, e então a tributação tem que seguir essa transição de valor. Ele chamou seu livro de seu livro favorito sobre inteligência artificial, então você escreveu um livro alguns anos atrás. Há algo que mudou completamente que você não poderia prever quando estava escrevendo este livro? Mudou completamente. Houve uma atualização sobre 2024 quando você disse: a onda está aqui, a onda da inteligência artificial. Sim. Qual é a atualização de 2025 para o seu livro? Sim, boa pergunta, né? Então, no livro eu meio que delineei essa estrutura de capacidades. Havia o QI, que é meio que como a factualidade e as citações de conhecimento e tal, e isso era sobre alucinações, e eu previ que elas seriam largamente eliminadas. E acho que praticamente estamos no caminho certo, praticamente elas estão. Havia a inteligência emocional, que é o tom e o estilo das personalidades dessas coisas, e então havia o QA, então QI, que é QA é o quociente de ações, tipo a extensão em que pode fazer as coisas acontecerem, agendar seu calendário, compromissos e coisas assim. A parte que eu perdi é o QS, a inteligência social. E tipo hoje, na verdade, estamos lançando esse novo recurso, Grupos Copilot, e é a primeira vez que você pode conversar com até 32 outras pessoas e Copilot, tudo em um grupo. Então, se você está organizando uma viagem, ou você está trabalhando com sua equipe, você está trabalhando com sua equipe, ou você está tentando, tipo, planejar um caminho de cuidado para seu pai ou irmão, ou algo assim.
Você pode ter a família, ou seus amigos, ou seus colegas em um único chat, em grupo, todos vendo o mesmo contexto, todos fazendo suas próprias perguntas. E o legal sobre a inteligência social do Copilot é que ele pode mudar seu tom e estilo e respostas para cada pessoa individual no grupo. Sabendo que sua mãe pode querer um tipo diferente de explicação para seu irmão mais novo ou algo assim. E também lembra os tipos de piadas que as pessoas gostam ou o histórico sobre o qual você conversou. Então, se você diz que é realmente fã de tênis ou algo assim, então ele vai lembrar de conversar com você sobre Wimbledon ou qualquer que seja a coisa. E isso é inteligência social. Isso é o que fazemos como humanos. Podemos gerenciar a sala, podemos ajustar nosso estilo e tom. Eu não esperava que nós, em 2025, projetássemos IAs, que são realmente boas em conhecimento de QI e factualidade, têm personalidades realmente muito boas, podem realmente tomar ações em nosso nome e podem gerenciar configurações de grupo. A coisa de grupo é muito empolgante. Uau, aonde isso nos leva em 10 anos, essa qualidade particular de inteligência artificial? Acho que vai ser a principal fronteira. Acho que vai ser a parte mais interessante, porque essas configurações de grupo envolverão outros humanos se juntando a elas, então poderia ser um profissional se juntando, tipo um advogado para dar aconselhamento jurídico, e então esse advogado vai trazer seu próprio paralegal de inteligência artificial para verificar fatos ou para resumir, ou poderia ser o médico. E você terá falado com seu médico de inteligência artificial por meia hora antes do médico humano entrar no mesmo chat. E o médico de inteligência artificial terá resumido tudo, feito um briefing para você, conversado com você sobre tudo, tranquilizado você, respondido 25 perguntas. E então você conversa com o humano no final por um tempo mais curto e obtém o feedback completo do humano. E o médico humano sabe que sua inteligência artificial é a que foi aprovada e na qual confia e meio que os reflete. Então você terá humanos e inteligências artificiais de diferentes tipos, todos na mesma configuração de grupo. É uma chamada do Zoom, sim. Meio que como uma chamada do Zoom ou um chat do Zoom, sabe? É basicamente tipo, bem, é isso. São grupos Copilot, sabe? Vai ter chat em grupo o tempo todo. Uau, ok, isso é tão fascinante. Muito obrigada, prazer. Obrigado por me receber, isso foi realmente divertido. Sim, obrigada.